Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem especial e muito oportuno. Nossa convidada, que eu já vou apresentar, já vai entrar aqui na live, teve um probleminha de conexão. Nós vamos falar sobre educação em saúde, que sempre foi um tema importante, mas que nesse momento, especialmente, é algo que a gente precisa repensar e precisa fazer com muito carinho, porque tem aí práticas de educação em saúde e como fazer essa educação em saúde, né? Então, hoje nossa convidada vai falar bastante sobre isso. Agora sim! Boa noite, Elke. Boa noite. Boa noite. Achei que o Instagram estava me trollando hoje. Acho que sim, porque não entrava, não via mensagem. Acho que são muitas lives no mesmo horário. Sim. Eu estava falando sobre o tema de hoje, que nós vamos falar sobre educação em saúde, que é um tema que sempre foi importante, mas que especialmente agora a gente precisa trazer essa discussão. Nós estamos aí desde o começo da quarentena trabalhando muito em função das escolas fechadas e já há 2 meses a gente começou a trabalhar nos protocolos de reabertura e fizemos uma live para experimentar, para divulgar informações, que foi com a Letícia, da Creche Segura, que acho que você também conhece a Letícia, que é enfermeira, e surgiram tantas dúvidas, tantas coisas que a gente resolveu colocar as lives como uma rotina, e aí nós estamos aí fazendo uma série de lives. A gente tem diversos colegas nutricionistas assistindo, escolas, creches, acabei de ver que a Sei Pedro e Maria também entrou para assistir, as cozinheiras das escolas e das creches também têm assistido, diretores de escola, a gente tem um público super heterogêneo. E a intenção da gente trazer você para falar hoje sobre educação em saúde é para a gente trazer essa discussão à tona, porque ela é super importante, a gente vive um momento de pandemia que a gente nunca imaginou, né? E como é que a gente vai comunicar isso dentro da escola, com as crianças, com toda a equipe. Mas antes eu vou te apresentar, né? É um grande orgulho para nós ter a Elke aqui, que é uma pessoa que a gente admira. Eu falo a gente porque é a empresa inteira mesmo, viu? Todas as 40 pessoas aqui adoram quando a gente tem a oportunidade de ouvir a Elke. Doutora Elke Stedefeld, ela é nutricionista pela Universidade de São Paulo, tem o seu mestrado e doutorado pela Unicamp e é professora e pesquisadora pela Unifesp. Trabalha na área de segurança dos alimentos, é consultora da Anvisa, do Ministério da Defesa, do que mais, Elke? Agora você completa, por favor, aí o seu currículo. Acho que não tem nada para completar. Eu acho que tem a Associação Brasileira de Nutrição, né, que a gente é a França. Eu acho que é um ambiente que eu defendo muito, né? Então, a força técnica, científica, que é a sociedade, que é a associação tem. Legal. Bom, então vamos lá. A gente quer falar hoje um pouco sobre educação em saúde, porque nesse momento a gente traz a educação em saúde para uma nova perspectiva, porque a gente sempre fala em educação em saúde e pensa na educação no contexto da saúde do indivíduo, na educação alimentar, no autocuidado, mas nesse momento a ideia é trazer a educação em saúde para uma outra perspectiva. A gente falou, né, da perspectiva do risco sanitário, porque a gente tem uma situação diferente, né? A gente tem uma pandemia com uma taxa de transmissão super importante que a gente não pode desconsiderar. Os cuidados, as condutas são fundamentais. Então, a ideia da gente falar sobre a perspectiva da educação em saúde na perspectiva do risco sanitário é como é que a gente vai comunicar dentro da escola, com professores, com a equipe de limpeza, com o porteiro, né, com o pessoal da cozinha, com o pessoal do administrativo, com as crianças, com os adolescentes, como é que a gente vai trabalhar a educação em saúde pensando nesse risco sanitário que a gente tem hoje. E aí eu gostaria que você primeiro explicasse o que é o risco sanitário. Né? Eu já estou muito habituada com essa linguagem, mas nosso público é super heterogêneo, então vou pedir para você começar falando sobre o risco sanitário. Por favor. Ok, então eu queria primeiro agradecer, né, Vivian, por esse convite. E antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho que contar que você foi minha aluna no mestrado, uma aluna exemplar, viu, gente? Olha, só elogios para a Vivian, né? Eu acho que você foi uma mulher, acho que até para motivar a todos e a
trabalhando, fez o mestrado, estudou, conseguiu terminar, né? Então, eu acho que quem quer, e o estudo, eu falo, parece coisa agora bem de mãe mesmo, né? A única coisa que os outros não roubam da gente é o estudo. O resto o pessoal inventa de alguma forma. Mas a gente, o estudo, né, o saber, o aprender, nem que seja o estudo formal, né, nem isso que eu digo, mas o estudo informal mesmo, é ser curioso, buscar informações. Acho que quem já se propõe aqui de ouvir uma live, de ter essas informações, já é uma forma de estudo que ninguém leva da gente. E eu tive especial assim, experiência em ter você ao meu lado. A gente trabalhou ali 2 anos e meio na sua dissertação de mestrado, que rendeu bons frutos. Foi na área da alimentação escolar, né, das escolas privadas. Então, eu acho que você foi também para um cenário carente, que precisa de muita informação, de orientação, e tem um esforço grande por parte também das escolas privadas. Elas também desejam, né, e querem, estão, né, seguras, querem estar num ambiente adequado, buscar uma alimentação saudável. Então, tudo isso a gente precisa trazer para essa nossa conversa, né? É o que deixa eu só te interromper um segundo. Vou pedir para você posicionar seu microfone. Eu acho que ele está pegando no zíper da blusa. E aí está fazendo isso. Obrigada, desculpa. Peraí, Pode continuar. mais. Agora melhorou. Melhorou o som? Então, eu acho que vem tudo isso, né? Esse contexto que você teve coragem de pesquisar, de olhar. Agradecer muitas escolas que participaram da sua pesquisa. Enfim, eu não sei nomear agora, né? Eu posso esquecer de alguém, mas se essas escolas estiverem participando agora, eu gostaria de agradecer a essas escolas que permitiram a sua pesquisa lá. E o conhecimento, ele gira dessa forma, né? Ele acontece dessa forma. E isso é muito saudável, né? Quando as pessoas se propõem a isso. Mas voltando à sua pergunta, Vivian, o risco sanitário, as pessoas assim, elas têm às vezes muito medo de falar, né? Vamos estudar o risco, porque parece que já vai acontecer uma desgraça, né? Só de falar disso, né? Quer queira, quer não, o risco é um efeito indesejável, né? Para uma população, para alguém e assim por diante. Então, a gente tem isso na área de estudo, a gente tem o risco, falando de uma forma bem teórica, bem pesada, assim, é uma relação entre 2 variáveis, probabilidade e severidade. Então, o que é isso? Vamos tentar traduzir. É você estar exposta a um perigo, que agora, por exemplo, no caso da Covid-19, é o SARS-CoV-2, que é o vírus, né? Então, a probabilidade de você estar exposta cruzando com a severidade. Então, hoje a gente tem o dado, a transmissão da Covid-19, ela é altíssima, né? E, de fato, contágio do vírus e com um número de hospitalizados alto, um número de hospitalizados alto e com mortes, né? Que hoje o próprio sistema não tem sustentado isso, já ver de Manaus, por exemplo, né? Então, a gente sempre vai falar de risco, vai fazer assim, quanto você pode ter a chance, a probabilidade, na verdade, de pegar, e quanto você está exposto e quão grave é. Então, hoje nós estamos numa situação de risco, né? Então, vamos pensar nessas 2 situações. Mas a gente fala de risco sanitário quando a gente traz para essa discussão o conceito, o cenário social, político, econômico. Então, a hora que você alcança uma sensibilidade para olhar para aquele ambiente que está sobre aquela situação, principalmente de alto risco sanitário, e você traz as questões do ambiente também, né? A questão econômica, a questão social, a questão política. E dessa forma a gente não consegue deslocar isso, né? Fragmentar da questão da educação. Né? A educação, ela permeia, né?
nessas três situações, tanto no social, como no econômico, como no político. Né? Então, o que eu tenho discutido, trazido assim, para as pessoas, para elas conversarem, porque a gente precisa ter medidas emergenciais, hoje nós temos medidas emergenciais. Quem é que não se assustou que no outro dia tinha que estar em isolamento? Né? Foi um susto para todos nós. E que hoje há uma previsão, né? Não há uma previsão clara de quando vai terminar, mas há uma necessidade de preparo para isso, porque vai exigir determinadas ações no ambiente, né? E a gente precisa considerar essas questões, o econômico, o social e o político. Então, por isso que eu chamo muita atenção dessa palavrinha, né? Desse adjetivo ali junto com o risco sanitário, para a gente poder tentar sensibilizar para essas questões também. Legal. E quando a gente fala em educação e saúde, como eu falei no início, a gente sempre lembra muito do autocuidado, né, da educação alimentar e nutricional, nessas questões. E quando a gente fala em educação em saúde, pensando no que a gente vive agora, acho que não tem como a gente dissociar da possibilidade de trabalhar isso muito bem agora durante o cenário da quarentena, da pandemia, mas também quando as escolas reabrirem, né? Acho que esse vai ser um aspecto que a gente vai ter que dar muita atenção. E além da atenção, acho que é uma boa oportunidade da gente falar sobre o assunto. Acho que nunca a gente teve tanta em evidência cuidados sanitários sendo necessários, e é uma boa oportunidade da gente educar pessoas, aproveitando o contexto, né? Nada como o cenário para favorecer alguns aprendizados. O que a gente pode explorar, pensando em educação em saúde e dentro desse cenário da pandemia, pensando na escola, né? Pensando em todos os atores que a gente tem dentro da escola. Eu acho que o que mais nos chama para essa situação toda hoje é que vai ter algo intersetorial. E não é intersetorial pensando em ministérios, pensando em grandes esferas, não é isso. É intersetor mesmo, ou em interpessoas, né? Naquele ambiente. Então, se a gente pensar no ambiente escolar, a gente tem desde o pai, o gestor, o próprio escolar, a criança, o adolescente, a manipuladora de alimentos, a trabalhadora da escola, que trabalha com a limpeza. Tá carregando aqui de novo. É o que acho que seu vídeo está carregando. Voltou. Oi? Voltou. Então, pensando em todos ali que estão na comunidade escolar. Né? Escoladores, eu acho que não sei se até onde vocês ouviram, o professor, o gestor, o diretor, todos a diretora, enfim. Né? Então, eu acho que é um dos momentos que a gente tem mais oportunidade de trabalhar interpessoas. Né? Sim. É um momento hoje que mais exige diálogo. E aí parece assim, exige diálogo, parece um senso comum, alguma coisa assim muito já batida, né? Mas não, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, e as pessoas também precisam estar dispostas a. Então, já começa a primeira etapa, é você estar disposta a dialogar com o outro. Né? E pensar naquele ambiente de uma forma aquilo que é possível de ser feito e que você possa estar em uma situação de segurança sanitária. Porque o que mais assim, eu temo nesse ambiente agora, nesse retorno às aulas, é que as pessoas comecem a inventar coisas mirabolantes. E que esqueçam do que é básico, do que é da higiene, o que é da higienização das mãos, o que é da higienização dos alimentos, a higienização do ambiente. Né? Sim. E isso, quer queira, quer não, hoje vai exigir do ambiente, por exemplo, escolar, algumas adequações, que talvez antes elas não eram tão valorizadas. Eu não sei se
valorizados parece que as pessoas ignoram, mas às vezes as pessoas deixam de ver ou valorizar outras coisas, priorizar outras coisas. Então, é um momento, porque higienizar os alimentos, vamos por essa prerrogativa, né? Sempre foi obrigado nós higienizarmos os alimentos. A higienização, ela faz parte da conduta de boas práticas. Ela está na legislação, ela necessita para a gente ter a segurança, enfim. Mas, infelizmente, nós temos muitos ambientes que fazem isso. Ou que um dia faz, outro dia não faz, enfim, leva com jeito, né? Então, acaba negligenciando mesmo, né? Algumas práticas. Então, acho que agora é o momento para a gente falar, olha, isso é necessário. Mas eu me preocupo também, porque a gente que trabalha com a área de segurança dos alimentos, a gente está diante de um vírus. Ok. Né? Covid, SARS, COVID-2, ok. Mas a gente continua tendo as bactérias patogênicas. A gente tem a gente tem um cenário ali, né? Um ambiente. Sim. E as pessoas podem passar a ignorar e pensar, não, né? A nossa sorte é que as coisas estão muito juntas. Então, a partir do momento que eu higienizo alimentos, essas pessoas trabalham tanto para minimizar, reduzir os micro-organismos, as bactérias patogênicas, como eliminar um vírus que causa Covid-19. Né? Então, eu acho que primeiro é esse olhar nesse cenário. Né? Eu acho que é uma oportunidade. Mas o principal é que as decisões, os protocolos, a discussão, ela vai ter que ser intersetorial. Os grupos, se você que tem bastante proximidade com as escolas, você está presenciando isso. Quanto você precisa conversar com o gestor que traz o pessoal da enfermagem, que traz a área da saúde, que traz os professores, né? Os grupos, eles não estão exclusivos. Pelo menos o que eu tenho presenciado. Não tem grupo de nutricionistas só da escola, não tem um grupo só dos professores. Não tem, né? As comissões de Covid-19, elas são inter. Né? E não é nem interprofissional, é inter de representatividade naquela comunidade. Sim. Né? E isso eu acho muito bom. Como eu brinco, né? Sou meio poliana, mas eu acho belo isso, sabe? Que é inter daquele papel que você tem naquele ambiente escolar. Então, você pode ser nutricionista, mas naquele momento você é mãe. Então, o teu papel é de mãe, né? E assim vai. Então, o pessoal da limpeza, o pessoal que manipula alimento, quem é da área, principalmente da manutenção da escola, na área de manutenção da escola. E a educação em saúde, ela permeia isso o tempo todo. Porque as escolas, elas vão precisar alinhar essa linguagem dentro da escola. Né? Infelizmente, a gente vê as pessoas, em função das fake news, muitas ideias, né, deturpadas quanto à própria Covid-19. E aí cada um tenta dar a sua solução para aquele problema. E que, nesse momento, isso não será possível. A gente não vai poder aceitar que cada um trabalhe de forma individual dentro da escola. E aí que entra a educação e saúde. A educação e saúde, em primeiro plano, para mim, ele vem para alinhar e para trazer, né, para dentro do ambiente escolar essa linguagem. Né? Eu me animo a falar, levanta a mão para falar. Né? Mas acho que você trouxe pontos importantes. Assim, uma questão é da oportunidade, porque embora a gente saiba que muita coisa já é feita, a gente tem, claro, revisão, adequação de protocolos pelo cenário, mas muito das coisas que a gente está falando, que são cuidados, já são coisas que têm que acontecer desde sempre, né? E aí o vírus traz para a gente uma oportunidade, acho que, de sensibilizar as pessoas.
Porque existe uma dificuldade das pessoas em acreditar que existe contaminação, que existem vírus, que existem bactérias, né? E em vários momentos, quando você fala da criança encostar a boca no bebedouro para tomar água, várias vezes a gente escuta, imagina, isso é bobagem, não precisa pegar no pé por causa disso, né? Ou implantar um procedimento dentro da cozinha, ou ter o cuidado de, por exemplo, o professor que troca a fralda dentro do berçário, que é o mesmo professor que às vezes dá alimentação para a criança, da importância dele ter os cuidados de higiene, de ele usar luva para trocar fralda, de ele fazer uma boa higienização de mãos. Então, quando a gente fala em sensibilizar, eu acho que nesse sentido a gente ganha, porque a questão que a gente está vivendo hoje da pandemia está trazendo tão em evidência a questão da transmissão de um vírus, de algo invisível que causa mal, porque o mal é real, né? E agora a gente está num momento da pandemia que um monte de gente conhece alguém que morreu. Então, isso pesa na vida das pessoas, né? Acho que elas passam a valorizar mais, falam, poxa, realmente existe, né? Porque a gente sabe a dificuldade das pessoas de acreditar que alguma coisa existe, né? E eu queria que você falasse, aproveitando da sua fala, você falou que quando tem alguma solução muito mirabolante, e a gente tem tentado ir muito na contramão dessas soluções mirabolantes aqui nas lives, a gente sempre tem colocado que a solução, ela está dentro de práticas reais, pé no chão, coisas que funcionam, que são acessíveis, né? Porque não adianta a gente falar, inventaram um robô, legal, ele entra, higieniza a sala de aula, tá, e a escola que não tem recurso faz o quê? Né? Então, eu acho que é muito importante focar nas soluções reais e trazer isso de uma linguagem acessível para as pessoas, né? E não criar nelas o escudo, que eu falo que é escudo, que é o viés otimista, né? Ou que eu queria que você explicasse para as pessoas um pouco, porque tem gente da educação e da saúde aqui, e é um conceito que permeia bastante as duas áreas, né? Porque está dentro do comportamento humano. Então, eu queria que você falasse do viés otimista um pouquinho. Tá bom. É verdade, a gente tem visto algumas coisas mirabolantes que têm entrado no mercado, tapetes que fazem XYZ, equipamentos, enfim. Eu tenho dúvidas quanto, né, hoje desses produtos em si, eu teria que olhar melhor, mas ontem mesmo eu fazendo uma leitura, o próprio documento, se não me engano, da Organização Mundial da Saúde, não, minto, da FAO, junto com a Organização Mundial da Saúde, ela faz um alerta para nós cuidarmos das escolhas até de coisas mirabolantes, né? Eles não usam esse termo, mas é só para poder explicar aqui coisas que vem com aquele marketing de que seja milagroso, que vai resolver tudo, né? Quem dera se fosse mesmo, ficaríamos muito felizes, né? E que eles colocam que o que a gente precisa é lavar a mão nessa situação, né? A primeira coisa que eles colocam, você tem que pensar como você vai viabilizar naquele seu ambiente a higienização de mãos. E aí você vai, por uma questão de prioridades e de necessidades, e disponibilidade de recursos, você vai fazendo as ações no ambiente. Então, agora, transferindo isso para dentro da escola. Então, será que você vai comprar um túnel de higienização para colocar na entrada da escola? E aí você vai deixar de ter todos os recursos lá dentro? Isso é incoerente. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam se iludindo com isso, indo atrás disso, achando que isso vai resolver, né? De novo eu falo, seria ótimo se resolvesse, mas hoje ainda eles não estão comprovados alguns recursos, instrumentos e assim por diante. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que começar pelo que é viável, pelo que a gente tem e que seja seguro, né? Aí você trouxe a questão do viés otimista. É muito interessante isso, porque nós, e eu tenho isso, você tem, é inerente ao indivíduo, tá? Você sempre acha que aquilo, a desgraça ou alguma coisa errada vai acontecer com o outro, porque é culpa do outro, mas comigo isso nunca vai acontecer. Sim. Né? Quer dizer, se a minha família for comer na casa
de uma outra pessoa, eles podem ter uma doença transmitida por alimentos lá. Mas dentro da minha casa, nunca. Né? Então, nós nos empoderamos disso e a gente acha que isso vai resolver, né, tudo, porque eu estou super protegida em relação a isso. Então, tem sim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que pode vir a acontecer quando a gente retornar. Né? Também as pessoas podem achar, eu lavando a mão, eu vou resolver a questão. Né? Ela começa a ter uma ilusão de controle. Então, não vai ser, como eu falei, começa pela higienização de mãos. Começa pela higienização de mãos. Mas ela não se encerra na higienização de mãos. Sim. Eu preciso ter outros procedimentos, eu tenho que ter, dentro daquele contexto, um olhar para todas as situações. Senão, eu vou trabalhar só em um ponto. Esse é o grande temor. E o que pode amenizar essas questões, amenizar o viés otimista, amenizar a ilusão de controle. Um exemplo da ilusão de controle, que assim, eu vivenciei muito durante a minha prática, trabalhei muitos anos em supermercados. E era a pessoa colocar uma luva, ela ia para o banheiro com a luva. Né? Ela entrava e saía do banheiro com a luva. Então, para ela, aquela luva estava resolvendo tudo. A mão dela estava protegida e ela podia tomar uma atitude dessa, né? Até que um dia eu fiquei na porta do banheiro esperando as pessoas saírem para ver se elas saíram com a luva, né? Enfim, mas é algo que é muito preocupante. Então, o que pode acontecer também depois, né? As pessoas disseram, eu lavei a mão, eu dei conta. Eu lavei as mãos, eu dei conta de tudo. Então, a educação em saúde, ela vem aí para exatamente alertar e trabalhar com a comunidade, né, com esses atores sociais que estão nessa comunidade, para falar, olha, a gente precisa trabalhar esse item, a gente precisa trabalhar esse item, né? E é um momento de fala. Sim. Escuta e de fala. Né? E os profissionais também, eles precisam estar abertos a essa escuta, porque muitas soluções também vêm do outro, não é só você que detém aquela solução. Né? Então, eu acho que é um aprendizado para todo mundo. Também, de novo, acho que fica meio marcado, porque é um aprendizado, porque tem que trabalhar com educação, porque, né, às vezes as Mas pessoas... né? Mas é isso. Né? Sim. E eu acho que essa questão do viés otimista, a gente já fez algumas pesquisas em relação a isso agora no período do Covid. Então, as pessoas estão com baixíssimo viés otimista, achando assim que ele pode contrair e o vizinho também. Né? Parece, assim, em determinados ambientes. Em outros, não. A pessoa acha, imagina, eu nunca vou pegar. O vizinho vai, o meu irmão vai, o meu avô vai, mas eu não. Mas nós temos visto também, o que me preocupa, o relato de pessoas que fizeram isolamento, estão fazendo isolamento, mas fazem essas saídas esporádicas. Né? Vai até uma feira, vai até um supermercado, vai até uma farmácia. E vem o relato de terem contraído Covid. Né? Então, quanto também esses procedimentos dão conta disso e o quanto a pessoa se ilude de que ela está fazendo tudo certo. Sim. Né? Então, ontem eu conversei com foi minha aluna também de mestrado, ela teve Covid, ela está na recuperação, e eu perguntei, o que você fez? Né? Onde você foi? Você tem uma ideia desse caminho? E ela esteve num lugar de comércio que não estava cheio, né? Ela falou, olha, só pode ter sido ali. Né? Eu falei, mas ela falou, alguma coisa nesse ir e vir. Eu não fiz certo. Né? Agora o quê? A gente não sabe. Então, também quem está nessa situação e quem acha que faz tudo certo, não necessariamente está protegendo tudo.
Sim. Né? Então, a gente minimiza bastante esse risco sanitário. Tá? Mas não elimina, né? Não elimina, não é zero. Né? Não existe zero risco. Né? Então, se a gente não trabalhar com educação em saúde, se a gente minimamente não tiver a humildade de olhar para a situação e falar, olha, aqui eu preciso cuidar porque aqui eu posso errar, a situação vai ficar muito mais séria, né, do que já é. E qual é a tendência? O que pode acontecer? Nós temos outra onda. Né? Temos a segunda onda. E é muito provável que tenha, né? Sim, sim. Se nós continuarmos dessa forma que nós caminhamos, tem grande chance de nós passarmos pela segunda onda. E há relatos, né, na Europa já que eles estão atravessando a segunda onda. E o que vai fazer com que a gente consiga, talvez, não ir para a segunda onda ou minimizar uma segunda onda, é a nossa capacidade de resiliência, que é a nossa capacidade de entender aquela situação, se adaptar, mas não se acostumar. Sim. Porque essa é uma outra coisa que entra em educação em saúde. Se a gente se acostuma àquela situação, a nossa tendência é parar de fazer. Né? Agora vale a pena lavar, higienizar as mãos. Vale, super vale. Mas já está melhorando, já está melhor, a gente vai relaxando. Né? Isso é de ser humano. E quem pode dar esse start e relembrar a gente e conversar é a educação em saúde. Né? Sim. E acho que é bem importante a gente trazer isso, de que a gente tem que ter o cuidado, acho que é muito tênue, né? Nem gerar um pânico, né? Acho que tem que ter esse cuidado da gente não gerar um pânico e as pessoas ficarem enlouquecidas achando que tudo, né, é um problema, mas também não fazer com que as pessoas tenham essa sensação de segurança por ter feito um procedimento, né? Então, como você citou bem, lavei a mão, então estou protegido, né? Me isolei, nada vai acontecer comigo, porque é o risco, na verdade, assim, é o preço que a gente pode pagar por ter uma ilusão de que está tudo controlado, de que não vai acontecer, enfim, ele é alto, né? Então, pensar que dentro da escola, a gente precisa, sim, olhar com cuidado para todos os ambientes, os protocolos estão sendo desenhados, pensando até na rodinha da mochila que vem com a criança, né? Então, a gente tem que olhar, não para ficar paranoico, para saber o que a gente vai fazer com aquilo, né? E acho que o maior desafio aí é conseguir comunicar isso de uma forma eficiente na educação em saúde, porque um dos meus incômodos, e foi o que me levou para o mestrado, é o fato de que eu sempre achei, como na formação de nutricionista, que nós somos, na hora de fazer educação em saúde, que nós somos muito prescritores, no sentido de dizer, olha, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, mas raramente a gente faz o que você falou, que é a escutativa, né? Então, quantas vezes a gente já parou para escutar? Tá falando que tem que limpar daquele jeito, mas você já escutou a pessoa que faz a limpeza para saber se é possível fazer do jeito que você está orientando? Você já parou para ouvir a pessoa da cozinha para saber quais são as dificuldades dela e saber por que ela não consegue seguir o procedimento que você está dizendo, né? Então, esse desconforto que eu sempre tive com a educação muito prescritiva, no dizer o que tem que fazer, eu acho que quando a gente vai estudar educação em saúde, a gente começa a entender como fazer treinamento, capacitação, enfim, seja como chamar, mas a gente faz isso o tempo inteiro, como é que a gente vai fazer isso de uma forma que a gente consiga engajar de verdade as pessoas, né? E isso me chama muita atenção. Por que eu fui parar no mestrado, né? Por que eu fui te procurar? Porque uma vez eu estava fazendo um treinamento com funcionários de uma cafeteria sobre pragas, porque a gente tinha tido um problema de pragas no local, e eu falei muito sobre os cuidados com os ratos, enfim, e no final eu estava falando sobre uma planilha para que quando o funcionário achasse ali uma praga, ainda que morta, então achou uma barata, registra ali, anota ali, né? E sobre o rato, que tipo de rato que você viu? A gente conheceu todos, anota lá. E no final desse treinamento, acho que você já sabe dessa história, eu vou compartilhar com todo mundo, uma das funcionárias veio falar para mim assim,
por que você falou tanto que não pode ter rato aqui, né? Na hora que eu ouvi essa pergunta, eu falei, opa, tem alguma coisa muito errada nesse contexto, né? E aí eu tentei, porque é difícil a gente não fazer cara de ué numa situação dessas, né? Tentei controlar a minha expressão e aí eu devolvi a pergunta para ela. Falei, por que você acha que é normal ter o rato? Por que para você tudo bem, né? E aí ela falou para mim, porque onde eu moro, o rato passa toda hora na sala quando a gente está vendo televisão de noite. E aí eu falei, opa, o buraco é mais embaixo, né? O negócio vai muito além. Então, na realidade, essa pessoa, ela morava num barraco na beira de um córrego, ela não tinha banheiro dentro de casa, ela tinha televisão, o cômodo da família ali, né? E quando eles estavam de noite vendo TV, a ratazana passava. E para ela, aquilo era normal, porque é o que ela carregava de condição de vida. Então, foi aí que me caiu a ficha de falar, não adianta a gente dizer que tem que fazer se a gente não conseguir sensibilizar a pessoa do porquê que aquilo é importante, né? E aí, uma coisa que eu ouvi no mestrado e que faz todo sentido, eu vou pedir para você explicar para as pessoas o que é a educação emancipatória, né? Por que ela é importante? Como é que a gente pode conduzir esse processo? Porque acho que agora, no que a gente está vivendo, eu acho que é uma das melhores práticas que a gente pode adotar, né? Para que as pessoas possam seguir com segurança nesse processo de retorno das escolas. Sim, porque é exatamente isso. Eu acho que conversa, né, diretamente com o conceito do risco sanitário. Porque a partir do momento que você olha, você faz a escuta, né, do indivíduo, do ator social ali, você escuta o que ele tem para falar e você dá as ferramentas, as informações, os meios, os caminhos, ele passa a se emancipar, né, como indivíduo e também tomar as suas decisões. Então, isso é importante para pensar nesse cuidado. E a gente vai para além disso, porque agora é uma situação coletiva. Então, a gente vai precisar trabalhar o indivíduo, mas sempre, nesse momento, vai ser sempre na perspectiva do coletivo. Não tem como, né? Vai ter que ser conversando com o outro. Eu acho que um dos maiores exercícios foi o fato de você usar máscara, né? Para o outro, né? Vou proteger o outro, né? Então, isso veio de uma forma assim, muito forte para a área da educação, né? Para a área da saúde, para respeitar a saúde, respeitar a educação e assim por diante. Né? Porque aí, a partir do momento que você entende o porquê do cuidado, você se emancipa em relação àquele cuidado, e você consegue tomar as melhores decisões para isso. E é libertador, né? É libertador, exatamente. É como o Paulo Freire nos fala. Né? Então, é nesse sentido. E essa prerrogativa individual, ela vai ser necessária para que você possa estar no coletivo. Né? Porque hoje vai ser o coletivo. Não vai dar certo quando um pai ou uma mãe, eu coloco isso para mim também, porque eu sou mãe, né? Tenho filha na escola, eu chegar na porta da escola e eu colocar, vou ser bem cruel agora, tá? Jogar o meu filho lá, olha, agora meu filho é seu, a escola toma conta disso, sabe? Né? A gente não vai poder fazer isso. Né? Se tem gente que faz, sinto muito, vai ter que mudar, porque colocar essa responsabilidade só para a escola também não vai dar. E não vai dar para a escola também jogar essa responsabilidade para os pais. Né? Independente da linha que aquela escola, né, qual pedagogia que ela seguir. Então, e o profissional da saúde, da mesma forma. Isso é da escola. Isso é meu. Essas coisas, elas ficaram muito tênues. Antes, eu acho que da pandemia, a gente buscava muito isso, as nossas caixas ali. Isso é a atribuição da escola, isso daqui é a atribuição do profissional de saúde, isso daqui é o pai e a mãe que tem que fazer,
São os avós, ou o cuidador, enfim, de quem se interessa, quem está envolvido naquela situação. Isso é do nutricionista, isso é da enfermeira, do grupo da enfermagem, isso é da pedagoga, e assim vai. Vários exemplos a gente tem aí. Tudo nas caixinhas. E ainda assim, né? Isso é culpa do professor. Professor que não ensina direito. Né? Sempre é o que vai, né? E hoje, eu acho que essa dimensão, ela muda muito, porque se você não fizer bacana dentro de casa, vai dar problema lá fora na escola. Se na escola não acontecer bacana lá dentro, vai dar problema dentro de casa, né? E não vai dar para falar, olha, que a culpa é do outro, né? Vão ser coisas muito compartilhadas. Né? Então, para mim, é uma mudança assim, de conduta, de comportamento, de paradigmas, né? E vai ter que começar naquele pequeno nicho. Não adianta você esperar de uma ação governamental para acontecer determinadas coisas. Não vai adiantar você esperar que o vizinho faça tal coisa, ou que a associação XYZ faça tal coisa. Não vai dar. Isso vai ter que começar. Eu acho que a gente tem as normas, as orientações vindas nas diferentes esferas, né? Mas vai ter que começar naquele ambiente da escola, né? E eu acho que o mais difícil vai ser esse alinhamento. A gente sair dessas caixas e alinhar isso, e conversar, né? Eu tenho presenciado, visto algumas reuniões, né, de comissões de Covid, como são difíceis hoje, porque cada um quer puxar, né, os seus interesses para o seu. De novo, tem coisas que são do indivíduo, a gente sabe disso, mas a gente vai precisar aumentar a escuta. E aí vem o velho jargão, né? Se foram dadas dois ouvidos, duas orelhas, uma boca, eu acho que a coisa a gente tem que começar a pensar nisso, né? Sem dúvida. E a gente tem 12 minutos antes que o Instagram recorte a gente aqui, porque quando dá 1 hora acaba, 59 minutos acaba mesmo. Eu queria aproveitar esse finalzinho para tentar, para que a gente possa mesmo promover reflexão, que é o que a gente tem feito aí nas nossas lives, despertar um pensamento mais crítico, né, de não só aceitar o que vem pronto, mas parar para analisar, enfim. E eu quero deixar algumas provocações finais, assim, queria a sua colaboração para isso. Muita gente está desenhando os protocolos, né, há muitas mãos, então escolas, profissionais da área da saúde, está todo mundo trabalhando junto para isso, e eu acho que o grande desafio depois de criar os protocolos, porque a gente está trabalhando em cima de referências que muitas vezes não são daqui, né, a gente não tem direcionamento governamental ainda, você sabe, a gente está trabalhando junto nesses protocolos em algumas esferas, mas a gente não tem nada muito certo de, olha, siga por aqui, né? A gente vai pegando coisas de tudo quanto é canto, junto, escreve um protocolo, mas criado o protocolo, né? O que você indicaria para os profissionais e para as escolas, a partir da sua vivência, de toda a sua experiência, de caminhos para seguir na hora de conseguir trazer esses protocolos para as pessoas na educação em saúde, para que eles possam ser colocados em prática de uma forma mais efetiva, para não ser protocolo de papel, que fica ali na parede, diz que tem, mas aí quando você vai olhar ele não funciona, né? Então, que caminhos que as pessoas podem adotar dentro da escola, e aí falando com os educadores que estão assistindo, com os nutricionistas, eu acho que tem gente de outras áreas também, mas o que a gente pode fazer de estratégico e que caminhos podem ajudar para isso, né? Na condução desses treinamentos agora? Olha, a primeira Difícil coisa... a minha pergunta, né? A primeira coisa é ler juntos. Primeira coisa, eu não tenho dúvidas disso, Vivian. Né? Com outros trabalhos que a gente já fez, a grande dificuldade dos protocolos é o entendimento do protocolo. Então, a primeira coisa, o próprio procedimento para elaborar
tá voltando. Vamos lá. Voltamos. Travou e voltou. Você falou do entendimento e aí... Porque, assim, o que a gente, pelas nossas experiências, assim, que tem trazido? Uma das maiores dificuldades é o entendimento do protocolo. Então, primeiro é a apresentação dele. Não tem nem dúvida. Ser menos poluído, eu acho que são os clássicos da comunicação, né? Do que o processo ensino-aprendizagem nos traz, enfim, né? De linguagem e assim por diante. Mas não dá, e eu vou ficar muito triste assim, se isso acontecer, né? Que a pessoa chega e cola, deixa eu fazer aqui atrás, né? Cola na parede um protocolo, né? E fala, olha, vocês têm que seguir isso. E começa por aí. Então, precisa ler para as pessoas que estão naquela comunidade, conversar com elas, para ver se tem entendimento, né? Então, precisa entender esse protocolo. E aí as pessoas colocam em linguagem inadequada, enfim, tantas outras coisas. Precisa ter, de novo, a escuta, precisa ver se a pessoa consegue fazer aquela leitura, se ela precisa entender, se ela tiver dificuldade da leitura, buscar outras formas de apresentar aquele protocolo, por desenhos, sensibilizar de outra forma. Isso vai precisar acontecer também, né? Então, se você não conhece para quem aquela mensagem é direcionada, e aí você ela tem dificuldade, às vezes, da leitura, e você faz um monte de escrito, do que adianta? Então, parece óbvio falar isso, mas é como outro dia eu estava numa reunião por web, e a pessoa que principalmente falava, ela praticamente cobria os lábios dela, e no grupo tinha uma pessoa com dificuldade auditiva, e ela trabalha com leitura de lábios. E a gente falava e a pessoa toda hora esquecia, sabe? Eu falava, gente, peraí, né? É óbvio, né? A pessoa tem que se colocar disposta, né? Então, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar muito. E fazer essa leitura, fazer interpretação, ver se as pessoas estão entendendo isso. Tem estratégias, estratégias que eu sempre usei a gente chamava de instruções de trabalho, né? É mudar de lugar. Tem algumas estratégias que a gente pode fazer também para aquele ambiente, né? E as pessoas muito, isso eu não quero ver, isso eu não quero ler, é muita coisa. Não, mas hoje as pessoas elas vão ter que dividir esse espaço, sim. Não tem como. Não sei se eu te respondi, se você tem mais alguma coisa que você poderia complementar e me provocar. Sim, eu brinco sempre com a nossa equipe aqui que quando a gente faz alguma coisa que a gente precisa que muitas pessoas entendam, uma boa estratégia é explicar para a nossa avó. Se a nossa avó entender o que a gente está falando, tá ótimo, a gente atingiu o objetivo. Se ela não tem nada a ver com abacaxi ali, né? Conseguir entender o contexto e o que você quis transmitir, eu acho que a gente já pode se dar aí, pelo menos no começo, que a gente avançou num passo, porque eu acho que a gente fala muito, às vezes, eu não sei porquê, mas existe uma cultura, e eu já várias vezes comprei brigas por isso, mas de uma cultura de que um procedimento tem que ser super técnico, tem que ter 1 milhão de páginas, né? O que adianta? Fica lá na gaveta, ninguém lê, né? Eu sou muito favorável às coisas de uma forma mais objetiva, com uma linguagem, nem que a gente use linguagem coloquial e não técnica, quem vai ler? Né? Se eu vou fazer um procedimento para o porteiro tem que entender o que está escrito ali. Se a equipe de limpeza vai fazer, que vai executar a limpeza, tem que estar claro para eles, tem que estar na linguagem que eles entendam. Então, acho que isso que você colocou, da adaptação da linguagem, da comunicação, eu acho que é um passo muito importante. E aí eu vou colocar uma pergunta bem difícil nessa sequência aí, que é como é que a gente pode sensibilizar as pessoas um pouco para adotar? Porque acho que esse é o grande desafio, né? Não sei se a gente não tem respostas, mas como é que a gente pode melhorar um pouco isso? Porque acho que quando a gente sensibiliza, a gente também melhora a adesão, né? Eu defendo uma questão. Eu acho que a primeira pergunta que você precisa fazer para você sensibilizar as pessoas, independente do grau de informação, de titulação, tudo, qualquer que seja, o que você entende por Covid-19? Essa, para mim, é a primeira pergunta que você precisa fazer para qualquer exposição de protocolo, para qualquer diálogo com qualquer instância, sabe, qualquer coisa. A partir do momento que você fizer essa pergunta, olha, o que você entende? O que foi
Primeira coisa, você fica quieta, não fala nada, né? Eu fico quieta, não falo nada e escuto essa pessoa falar. Aí, a partir disso, eu vou construir o meu diálogo com essa pessoa. Ou com esse grupo, né? Com a sua distância adequada. Tá? É a primeira coisa. Hoje é essa pergunta. E eu tenho feito isso, eu faço isso para minha filha. O meu marido, ele trabalha com pessoas que ele também precisa sensibilizar, que façam os procedimentos. Eu falo para ele, sempre pergunto para ele. A primeira coisa, o que você entendeu? O que é Covid-19 para você? Né? E você tem que estar muito preparado, porque vão vir perguntas muito difíceis e questões muito difíceis. E aí não é para qualquer um responder, é você que tecnicamente foi preparada, né? E cabe a você, como profissional da área da saúde, ou profissional da área da educação, esclarecer isso, né? E transmitir isso. E a partir disso, construir esse diálogo, né? Então, o nosso papel ele é muito difícil mesmo para essa situação. Mas é uma dica que eu dou, era o que eu faria, né? Para a gente começar a sensibilizar, a trabalhar, a hora que a gente conseguir sair dessas janelas, dessas portas. Aqui eu não posso sair pela janela porque é prédio, né? Acho que é meio perigoso, né? Mas a hora que a gente conseguir. Mas é uma estratégia que eu tenho usado com as pessoas para falar sobre Covid. Legal. Eu vou complementar o que você disse com uma fala aqui para fechar, que a gente já está chegando perto do final, que acho que o nutricionista nesse papel, e eu falo muito do nutricionista, porque na maioria das vezes nós somos o único profissional de saúde dentro da escola. Então é hora agora da gente abraçar a saúde e não só falar da alimentação, né? Pegar a saúde em todos os aspectos e, claro, sem invadir a área de ninguém, mas ajudar as escolas a conduzir esse processo tão importante e que a gente assuma o papel de mediador, de facilitador. Né? Quando a gente vai estudar, eu gosto muito da área de educação e quando você vai estudar um pouco Paulo Freire, quando você vai estudar sobre construtivismo, sobre Piaget, enfim, a gente fala muito disso, né? De você ser um mediador, um facilitador do aprendizado e não alguém que só diz, né? E alguém fala, tá, eu só ouço, né? Porque quando a gente incentiva as pessoas a pensar mais, como você trouxe, né, a serem mais críticas, a gente também vai formando pessoas aí mais aptas a tomar decisões, porque elas não podem só reproduzir, né, elas precisam ter capacidade de tomar algumas decisões, porque nem todo momento você vai estar lá para amparar. Então é o que a gente chegou aí... Tá bom. Ai, desculpa, fala, termina. Não, e assim elas têm a capacidade, é isso que a gente se deseja, né, que as pessoas tenham essa capacidade de decisão. Sim. Não gerar dependência, né? Sim. Acho que isso é importante. E para a gente finalizar, porque falta um minuto aqui para acabar, foi excelente, assim, só tem elogios aqui nos comentários e você depois vai ver que entra um monte de gente para assistir, a gente rapidamente, quando publica a live no IGTV, começa a ter lá 200, 400, 1000 visualizações, então a gente fica muito feliz porque a gente está compartilhando conteúdo de qualidade, sem sensacionalismo, né? A gente não está aqui para ganhar like, é para a gente disseminar informação boa. E tem 28 segundos. Lá na nossa bio dá para baixar a guia de máscara, dá para baixar manual de reabertura das escolas para ajudar todo mundo. Muito obrigada. Foi assim, uma honra receber você. E nos 15 segundos restantes, dá seu beijo, tchau aí, porque já vai cair a live. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo para todos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.